1 de João, capítulo de número 2, nós leremos os versículos de 3 a 6. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também assim andar como ele andou. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações. Bendito Deus, eterno Pai, te agradecemos pela tua palavra. Deus, nós vivemos dias difíceis, mas o Senhor continua sendo um Deus amoroso, um Deus gracioso, um Deus cuidador, um Deus protetor. E nessa noite eu quero pedir que o teu Espírito fale conosco poderosamente por meio da tua palavra. Que o Senhor encha o coração de quem está em casa adorando conosco nesse momento. E que o Senhor me use para a glória e para a honra do nome de Jesus. Ó Deus, fala poderosamente aos nossos corações. Abençoa a exposição, que nós sejamos edificados e que nós sejamos firmados mais ainda na nossa postura cristã, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Nós oramos. Amém. E aí, pastor? Talvez você se pergunte, como é que o reverendo Roster aparece com um tema desse no Conexão, em plena pandemia? E aí, pastor? Eu vou te contar onde eu peguei esse tema. No ano de 2009, eu era pastor lá em Brasília, na Igreja Presbiteriana do Guará 2. E aquela igreja tinha uma juventude pujante. E nós fizemos um acampamento precioso, no qual Deus tocou muitas vidas, e muitos dos jovens que ali estão hoje são líderes comprometidos para com Deus. E eles criaram um momento no acampamento em que eles se sentariam com o pastor, mais de 40 jovens, e fariam qualquer pergunta que eles quisessem, sem que me fosse dada com antecipação. E nós tivemos esse momento numa das noites do acampamento, depois do culto, e eu fiquei ali 2h30, respondendo todas as perguntas dos jovens. E eles deram àquele momento o nome, e aí, pastor? E aí, pastor? O pastor, amados irmãos, tem que responder perguntas necessárias para conduzir a vida do povo de Deus, conforme a sua palavra, no caminhar do Senhor, para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. E eu pensei nesse tema relacionado com esse assunto, porque aqui o apóstolo João, que é um dos maiores pastores da história da Igreja de Jesus, está respondendo perguntas cruciais e extremamente importantes para a nossa vida cristã. É muito importante você saber quais eram os pensamentos generalizados acerca do conhecimento de Deus naqueles dias do apóstolo João. Os gregos, por exemplo, pensavam que você poderia conhecer a Deus pela sua mente, pela sua intelectualidade, e por isso a filosofia para eles era a ciência mais importante. E por isso você encontra homens como Sócrates e Platão, que eram extremamente conhecedores da filosofia, mas a vida moral deles era muito complicada, porque para eles o que importava era somente a razão. Um outro pensamento era o pensamento das religiões de mistério. Essas religiões de mistério diziam que você precisava ter um êxtase espiritual, um momento estático, e muitas delas tinham até a prostituição cultural em seus cultos, porque você tinha que experimentar o êxtase, tinha que ter um momento místico, e isso se dava para alguns até por meio da sexualidade. Por isso havia o templo de Afrodite e o templo da deusa Diana dos Efésios. Mas os cristãos, amados irmãos, criam e creem até o dia de hoje que nós podemos conhecer a Deus por meio da revelação de Deus na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E crendo em Jesus Cristo como Filho de Deus, cada um de nós recebe pela graça, mediante a fé, a sua salvação. E todos aqueles que creram em Cristo Jesus, então, têm que viver uma vida piedosa para a glória e para a honra do nome do Senhor. Você há de se lembrar comigo que o apóstolo João, aqui nessa carta, está combatendo os falsos mestres protognósticos que se levantam contra o Senhor Jesus. E ele estabelece 3 sinais que identificam se você é ou não é um verdadeiro cristão. O primeiro deles é o sinal doutrinário, o teste doutrinário. Se você crê que Jesus Cristo veio em carne e ele é o Filho de Deus, então você é um verdadeiro cristão.
Se você ama o próximo, você é um verdadeiro cristão. Mas o terceiro teste é o teste da vida moral, da vida de santidade. E João apresenta esse teste no texto que lemos nessa noite. E por isso, então, nós voltamos ao nosso tema. E aí, pastor? A primeira pergunta que o texto nos oferece e que o apóstolo João responde: e aí, pastor, como eu posso saber que eu sou um cristão? Versículo de número 3, irmãos, diz o seguinte: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Ah, querido amigo e irmão, o apóstolo João está dizendo aqui que você pode identificar quem conhece o Senhor. Ele diz: sabemos que o temos conhecido, ou seja, você sabe quem tem um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus, como? Se ele guarda os seus mandamentos. O que o apóstolo João está pregando aqui? Ele está pregando a salvação pela obediência? Não, irmão, de maneira alguma. Na semana passada, ele já nos explicou no início desse capítulo, quando nos disse: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, advogado temos junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele mesmo é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas pelos do mundo inteiro. João disse que nós somos salvos pela graça mediante a fé. E ele disse que se você agora é um cristão, o pecado já não tem domínio sobre a sua vida. O pecado é um acidente. Eu expliquei no sermão passado que o Santo Agostinho dizia sobre os 4 estágios do homem, amados irmãos, no relacionamento com Deus. Antes da queda, o estágio do homem era: eu posso pecar, e Adão pecou. Depois da queda eu não posso deixar de pecar. Depois que eu creio em Jesus, agora eu posso não pecar. O pecado já não tem mais domínio sobre a minha vida. E depois, amado irmão, quando eu estiver na glória, eu não poderei pecar. Então, o pecado agora não é mais a regra na vida do cristão. O pecado é um acidente, é um tropeço. E quando o cristão tropeça, ele se arrepende e busca a presença do Senhor. É por isso que o apóstolo João está dizendo aqui que se alguém vive na prática do pecado, se o pecado ainda é dominante e Senhor na vida desta pessoa, ela não tem Cristo como seu único Senhor e Salvador. Ora, sabemos que o temos conhecido se guardamos os mandamentos. Ah, querido amigo e irmão, você conhece o crente pelo testemunho de vida que ele tem. Sempre na história da humanidade, os cristãos foram caracterizados pelo seu testemunho. Você é salvo pela graça mediante a fé. As obras não salvam você, mas depois que você é salvo, querido amigo e irmão, você agora pertence a Cristo Jesus. O pecado já não tem domínio sobre a sua vida, você já não é mais escravo do diabo, você não é mais escravo dos seus próprios prazeres, você é liberto, você pertence ao Senhor Jesus, você foi lavado no sangue do eterno Filho de Deus. Então você não vive mais na prática do pecado. É o que o apóstolo Paulo nos disse lá em Romanos 6. Considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. E no último versículo ele nos diz: porque estáis debaixo da graça, não debaixo da lei. O pecado jamais terá domínio sobre vós. Considerai-vos, pois, mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. E aí, pastor, como saber se eu sou um cristão? Um cristão obedece à palavra de Deus. Um cristão não vive na prática do pecado. Um cristão, quando tropeça, se entristece, se arrepende, volta para a presença do Senhor em oração, dobra os seus joelhos e é perdoado pelo Senhor. No capítulo 1, o apóstolo nos ensinou isso. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, você que é cristão não pode dizer que o diabo te obrigou a pecar. Você não pode dizer que você é escravo do pecado, porque Cristo já te libertou. Você foi liberto do pecado. Agora você tem a velha natureza, mas ela está aí só para te humilhar e te mostrar que você não é nada sem Jesus. Mas quando você invoca o Senhor, quando você se enche do Espírito Santo, querido, você já tem vitória sobre o pecado. Louvado seja Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso grande Deus, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um dos versículos das Escrituras, irmãos, que eu mais gosto é 1 Coríntios 10:13. Lá o apóstolo Paulo diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana.
Pois Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos dará a saída, de sorte que a possais suportar. Ah, meu querido amigo e irmão, se você cai em pecado, cai porque quer. Porque Deus sempre dá a saída para os seus servos. Você se lembra de José no Antigo Testamento? Era um homem bonito de porte, de aparência, escravo na casa de Potifar. Em tudo que ele põe a mão, Deus derrama a sua bênção. Por isso Potifar o colocou como mordomo de sua casa. A esposa de Potifar, provavelmente uma mulher muito bonita, dava em cima de José todos os dias, dizendo, deita-te comigo, deita-te comigo. E José dizia a ela, como eu posso cometer tamanho pecado contra meu Deus? Eu sou o senhor sobre tudo nessa casa, mas você é a esposa do meu senhor, eu não posso tocar em você. Em um determinado dia, José vai para dentro da casa acertar os negócios, e quando ele chega ali, provavelmente na sala da contabilidade, só estava ali a esposa do seu senhor, e no Egito, por causa do calor, eles usavam roupas leves, e de repente, então, aquela mulher agarra nas vestes de José e se aproxima dele e diz, deita-te comigo. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que José saiu dali correndo e deixou as roupas na mão dela. Veja, pois, que o Senhor deu a ele a saída. Ela ficou muito irada por ser rejeitada. Inventou uma mentira. José foi jogado na prisão. Ficou mais de 2 anos ali. Mas porque foi jogado na prisão, depois de lá ele saiu e se tornou primeiro-ministro do Egito e foi um grande servo precioso nas mãos do Senhor. Mas Deus sempre dá a saída para você. Então, quando você cai em pecado deliberadamente, cai porque quer. Como saber se eu sou um cristão? Um cristão não vive na prática deliberada do pecado. Se você vai à igreja, se você vai aos cultos, mas você vive com disfarçatez, você não demonstra ser um cristão. Porque um cristão pode até tropeçar, mas quando tropeça, se arrepende, pede perdão ao Senhor, é lavado, é purificado e se levanta para glorificar a Deus. Que Deus tenha misericórdia da sua vida e da minha vida. Como saber que eu sou um cristão? Essa é a primeira pergunta. Pela obediência aos mandamentos da palavra de Deus. Ah, querido, que você olhe para o seu testemunho cada dia, que na sua vida nós identifiquemos que você é um verdadeiro cristão, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Mas ao olhar para o texto da palavra de Deus, o nosso tema continua diante de nós. A primeira pergunta foi, e aí, pastor, como saber que eu sou um cristão? A segunda pergunta é, e aí, pastor, como saber quem é um falso cristão? O apóstolo João nos responde, irmãos, no versículo de número 4, dizendo o seguinte, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Vou repetir a leitura. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. O apóstolo João, irmãos, está combatendo os falsos mestres daqueles dias antigos. Você se lembra que os falsos mestres vinham dizendo que o que importava era só o espírito, a carne não importava. Alguns deles disseram que Jesus Cristo não tinha vindo em carne, era só uma aparência. Então importava que você estivesse ligado a Jesus no seu espírito. E se você estivesse ligado no espírito, você poderia fazer o que quisesse com a carne. Você poderia ir para os festivais do deus Baco, o deus do vinho, você poderia se prostituir no templo de Afrodite, porque a carne não importava, o que importava era o espírito. Mas a própria Bíblia nos ensina, irmãos, que nós somos pecadores no espírito. E até o diabo, o inimigo das nossas almas, é um espírito. Então a conduta, a prática, a ética revela o que está no nosso espírito. E aqueles falsos mestres diziam, não importa a minha conduta, importa que eu esteja ligado a Deus no espírito, importa que eu seja fiel. Se eu vivo uma vida de fornicação, de adultério, de bebedeira, não tem problema, o que importa é que eu creio no meu coração. Afinal de contas, quem pode me julgar? E aí, então, o apóstolo João responde, aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. A palavra conhecer, amado irmão, significa ter um relacionamento íntimo com o Senhor. O que João está dizendo é que se alguém diz que tem um relacionamento íntimo com o Senhor, meu querido amigo e irmão, e essa pessoa, de fato, não obedece os mandamentos, a palavra do nosso Deus revela que ela é mentirosa e nela não está a verdade.
Irmãos, como saber quem não é um cristão? Como saber quem é um falso cristão, um hipócrita? É aquele que diz que ama a Deus, que conhece o Senhor, mas que vive uma vida totalmente contrária à palavra de Deus. Ah, meu querido amigo e irmão, e aí não importa a idade. Eu fui pastor numa outra cidade, e naquela cidade onde eu pastoreava, havia pessoas mais velhas que ou eram divorciadas ou já tinham entrado em um estado de viuvez. E de repente, então, essas pessoas começavam a namorar. E certa vez uma irmã me perguntou, pastor, eu já posso começar a ter relação sexual com essa pessoa? Porque, afinal de contas, eu não sou mais virgem, eu já fui casada e agora, na minha idade, eu não preciso esperar casar de novo. E aí eu perguntei para ela o seguinte, falei, minha irmã, desde quando ter idade avançada é liberdade para poder pecar? A Bíblia ensina que o relacionamento sexual deve ser vivido somente dentro do casamento. E a pessoa que vive uma vida sexual ativa e não está no casamento, essa pessoa vive na prática do pecado. E se ela diz que não tem nada a ver, e se ela diz que é uma cristã e que conhece o Senhor fazendo isso, a Bíblia diz que ela é mentirosa, hipócrita. Porque o mentiroso, o hipócrita, é aquele que diz que conhece Jesus e não obedece à palavra de Jesus. E se ele diz que conhece Jesus e não obedece à palavra de Jesus, João diz que nele não está a verdade. Outra vez, amado irmão, um jovem chegou para mim, em outro lugar, e falou, pastor, eu conversei com uma autoridade da igreja. E essa autoridade da igreja me disse o seguinte, você é muito novo, você precisa aproveitar o mundo enquanto pode. Se você puder sair para as festas, se você puder ter relações sexuais com moças, tenha logo agora. Porque depois, quando você casar, você não vai poder mais fazer isso. Então, aproveita para curtir a vida agora enquanto você é jovem. E eu falei, aquele irmão era oficial da igreja, ele falou assim, era um oficial, pastor, de alta patente na igreja. Eu falei, pois bem, meu irmão, a palavra de Deus, conforme esse versículo, diz que essa pessoa não é cristã. Porque aquele que diz que conhece, que ama o Senhor e deliberadamente não guarda os mandamentos do Senhor, essa pessoa é mentirosa. E nela não está a verdade. Que coisa triste, meu irmão. Você tem tolerado algum pecado na sua vida? Você tem vivido uma vida hipócrita? Você vai à igreja, levanta as mãos, ou não levanta as mãos, como bom presbiteriano, você canta os hinos, mas sai da igreja e de repente vive de qualquer jeito, vive como um demônio, vive longe da presença do Senhor. Eu gostaria de lhe dizer que você precisa entender que toda a nossa vida tem que ser vivida diante da face de Deus. Eu gosto muito daquele lema antigo dos reformadores, omnibus coram Deo. Toda a nossa vida deve ser vivida diante da face de Deus. Uma teologia errada faz diferença entre natureza e graça. Uma teologia errada faz natureza entre sacro e profano. Então, quando você entra na nossa Igreja Unida com seu belo santuário, você parece um anjo e até canta canto gregoriano. Oh! Mas quando você sai de lá, você vive como se fosse um demônio. A Bíblia diz que aquele que diz que conhece o Senhor e não obedece os mandamentos, essa pessoa é mentirosa. E a verdade, que é a palavra de Deus, a verdade, que é o Senhor Jesus, não está no coração dessa pessoa. Como saber quem é o hipócrita? Ele diz que ama o Senhor, que conhece o Senhor, mas não obedece à palavra do Senhor e, portanto, é mentiroso. E nessa pessoa não habita a verdade. Você tem sido um hipócrita? Você tem sido um mentiroso? A única esperança para você é que você se arrependa dos seus pecados e creia verdadeiramente que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador. Então, crendo nele, você receberá de graça o seu perdão, a sua justificação, o seu lavar, e você então viverá como quem é salvo por Jesus. Não viverá na prática do pecado, mas viverá para a glória e para a honra do nome do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, em nome de Jesus. Voltamos ao nosso tema. E aí, pastor? A primeira pergunta foi: como saber se eu sou um cristão? Se eu obedeço à palavra de Deus. Eu sou salvo pela graça, mas a obediência evidencia que eu sou salvo. A segunda pergunta: como saber, pastor, quem é
Um hipócrita é aquele que diz que ama o Senhor, mas desobedece ao Senhor deliberadamente, sendo um mentiroso e alguém que não tem a verdade em seu coração. Mas a nossa pergunta continua, irmãos. E aí, pastor? O que a obediência evidencia? O que a obediência evidencia? Essa é a nossa terceira pergunta de hoje. E aí, pastor, o que a obediência evidencia? Nós vamos ler os versículos 5 e 6, queridos irmãos e irmãs. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Isto sabe, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. O que a obediência evidencia? Em primeiro lugar, a obediência evidencia que nós fomos transformados. O texto da palavra do Senhor diz que aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Então, se você, meu irmão, luta para viver uma vida piedosa, e quando tropeça, se arrepende, pede perdão, é perdoado, é purificado, e continua vivendo a vida cristã, continua adorando a Deus no meio do povo de Deus, continua lendo a palavra de Deus, continua orando ao Senhor, continua se esforçando para adorá-lo, continua lutando contra o pecado na sua vida, capacitado pelo Espírito Santo. Você foge da palavra, do pecado, foge do diabo, foge das tentações deste mundo. O apóstolo João disse que se você guarda a palavra de Deus, nele, nessa pessoa, em você, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. O que João está dizendo, amado irmão, que se você tem guardado a palavra de Deus, isso significa que você é verdadeiramente salvo. Isso significa que o amor de Deus tem operado na sua vida. Isso significa que você experimentou real transformação. Louvado seja Deus. O que a obediência evidencia? Evidencia que nós fomos transformados, que o amor de Deus tem operado em nossa vida, que o Espírito Santo de Deus está em nós, que nós caminhamos num relacionamento vivo e pessoal com Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Louvado seja o Senhor por isso. Mas o que a obediência evidencia? Além de evidenciar que o amor de Deus é quem nos transforma, a obediência evidencia que nós somos imitadores de Cristo. O apóstolo João diz no versículo de número 6, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Meu querido amigo e irmão, você anda como Jesus andou? O apóstolo diz que aquele que diz que permanece em Jesus deve também andar assim como ele andou. Como Cristo andou em nosso meio. Em primeiro lugar, Cristo andou em nosso meio com grande humildade. Mesmo sendo o Deus eterno, ele desceu da glória e se submeteu ao seu Pai e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, a vida do Senhor Jesus foi uma vida de submissão, foi uma vida de humilhação, de humildade, foi uma vida de obediência. Se você quer andar como Cristo andou, você tem que ser submisso a Deus Pai, no que Ele fala com você na sua palavra. Se você quer andar como o Senhor Jesus andou, você tem que ser obediente ao Senhor em todas as circunstâncias. Se você quer andar como Ele andou, você precisa buscar viver uma vida de humildade e fazer todas as coisas para a glória e para a honra do nome do Senhor. Mas o que mais caracterizou a vida do Senhor Jesus? A vida do Senhor Jesus foi uma vida de serviço, irmãos. Foi uma vida de total entrega. O Senhor Jesus pregava o tempo todo, pregava a grandes multidões. Ele se dedicava e se cansava muitas vezes no trabalho da pregação. Multidões vinham ouvi-lo. E quando multidões vinham ouvi-lo, ele as alimentava. Então o Senhor Jesus pregava o evangelho. O Senhor Jesus ensinava a doutrina aos apóstolos. Intensamente ele discipulou os apóstolos o tempo todo. Mas ele também curava os enfermos e os atendia em suas necessidades. Se você quer andar como Cristo andou, você tem que dedicar a sua vida a pregar o evangelho. Você tem que servir o próximo. Você tem que usar os seus dons e talentos para a honra e para a glória do nome do Senhor. Andar como Jesus andou é andar em submissão, em obediência, em humildade, mas com uma vida de serviço. Mas Jesus, amados irmãos, se sacrificou. Ele deu a si mesmo para pagar os meus pecados e os teus pecados na cruz do Calvário. Andar como Jesus andou
significa estar disposto, se necessário for, a dar a sua própria vida por amor do seu Senhor. Como disse o missionário Charles Stanley, se Jesus Cristo é Deus e ele morreu por mim, não existe sacrifício grande demais que eu possa fazer por ele. Eu quero lhe perguntar, querido amigo e irmão, nessa noite, você tem andado como Cristo andou? Querido amigo e irmão, um dos livros mais preciosos que eu já li na minha vida foi O Apóstolo dos Pés Sangrentos, de autoria do reverendo Boanerges Ribeiro. Aquele livro conta a biografia de um indiano dos inícios do século XX, o nome dele era Sundar Singh. E ele se vestiu dos mestres espirituais do seu país, da Índia, e de repente, então, ele se vestia com a mesma roupa, mas era um pregador do Evangelho. E ele caminhava por muitos lugares a pé. Ele visitou toda a região do Punjab, visitou o Tibete. Em alguns lugares ele caminhava a pé e as marcas de sangue ficavam pelo caminho. Em determinado lugar no Punjab, ele caiu dentro de uma cova, quase morreu congelado no Tibete. Uma vez ele tentou jejuar como Jesus, 40 dias e 40 noites, e caiu desmaiado numa estrada. Quase morreu. Era um homem intenso demais, mas quando pregava o evangelho, ele ganhava dezenas de almas, centenas, até milhares de almas para Jesus. A sua vida foi impactante. Ele tentou andar como Cristo andou. E certa feita, Sundar Singh veio, amados irmãos, à Europa. E ele foi convidado para pregar numa igreja. E quando ele estava pregando naquela igreja, uma criança sentada ao lado de sua mãe, no banco da igreja, perguntou: mamãe, esse homem é Jesus? Sundar Singh foi confundido com Jesus. Certa feita, ele também visitou uma família nobre da Inglaterra e chegou naquela casa para estar com os pais e, de repente, depois do almoço, ele desapareceu. E o encontraram no quarto com as crianças rolando no chão e brincando e rindo com elas, como Jesus amava estar com as crianças também, Sundar Singh. E quando ele foi embora, o filhinho daquela casa perguntou à sua mamãe: mamãe, Jesus já foi? Nós tivemos uma tarde tão divertida com ele. Você já foi confundido com Jesus alguma vez? João diz que todo aquele que permanece nele deve andar assim como ele andou. Alguém já disse que viu Jesus alguma vez na sua vida? Alguém já disse que vê Jesus através de você? Alguém já disse que conheceu a Jesus através da sua pregação? Alguém já falou com você que vê Jesus no seu testemunho de vida? Meu querido amigo e irmão, o que a obediência evidencia? Ela evidencia que o amor de Deus transformou o nosso coração, mas ela evidencia que quem é de Jesus se parece com Jesus. Que nesse tempo de pandemia você faça uma reflexão sincera. Deus fez com que todos parassem, inclusive a igreja, para que você pudesse olhar para si, pedir perdão ao Senhor pelos seus pecados, pedir perdão porque Deus muitas vezes não tem sido a sua prioridade, e começar a priorizar um relacionamento vivo e pessoal com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, como Jesus priorizava o seu relacionamento com o Pai. Sendo assim, lendo a palavra, você vai ser transformado por ele. Em oração, você vai derramar o seu coração diante dele. Em louvor, você vai adorá-lo e glorificá-lo. E começará a viver uma vida piedosa e será parecido com Jesus. E o seu testemunho vai impactar a sua família. O seu testemunho vai impactar a nossa igreja. O seu testemunho vai impactar no seu trabalho. O seu testemunho vai impactar o mundo para a glória e para a honra do nome de Jesus. Que a sua vida de obediência evidencie que você foi transformado por Cristo. Que o amor de Deus tenha aperfeiçoado o seu coração, que a sua obediência evidencie de fato que você é um imitador de Jesus, porque isso significa a palavra cristão. Cristão significa pequeno Cristo. Nós somos salvos porque cremos em Jesus, mas agora nós somos imitadores de Jesus, e por isso ele nos colocou neste mundo para representá-lo, para que façamos toda a diferença, para que sejamos uma grande bênção nas mãos do Senhor Jesus. Ao terminar a exposição dessa noite, fica a pergunta: e aí, pastor, como saber se eu sou um cristão? Através da sua vida de obediência. Você é salvo pela graça mediante a fé, mas o seu testemunho revela que você creu em Jesus. E aí, pastor, como saber quem é um hipócrita? É aquele que diz que ama Jesus,
mas vive de qualquer jeito. Ele vive uma dicotomia. Ele diz que ama Jesus, mas vive na prática do pecado e, portanto, é mentiroso e a verdade não está nele. E aí, pastor, o que a obediência evidencia? A obediência evidencia que o amor de Deus tem transformado o nosso coração, ele tem sido aperfeiçoado em nós. E a obediência evidencia que nós somos imitadores de Cristo. Todo deve andar como ele andou. O que precisa mudar na sua vida nessa noite, querido? Onde você não está imitando, o seu olhar é parecido com o olhar de Jesus? As suas palavras são parecidas com a palavra de Jesus? Os seus gestos são parecidos com os gestos de Jesus? Você tem a doçura e a meiguice do Senhor e, ao mesmo tempo, a autoridade, o zelo e o compromisso e sua firmeza? Você tem pregado o Evangelho de Deus? Você tem abençoado vidas? Você tem sido um instrumento da paz do Senhor? Oh, querido amigo irmão, nós fizemos a pergunta, e aí, pastor? E nós aprendemos que a obediência revela que eu sou cristão, que a hipocrisia revela quem não é cristão, e que a obediência mostra que o amor de Deus tem transformado o meu coração e que verdadeiramente eu sou um imitador de Jesus. Que nessa noite, você que tem vivido uma vida hipócrita, que você tenha um sincero arrependimento, que você creia de fato em Jesus como seu Senhor e Salvador, que ele venha morar no teu coração e que você seja mudado e verdadeiramente convertido em nome de Jesus. E você, meu irmão, que é crente fiel, tropeçou, creia na promessa do Senhor. Se você, de fato, confessar os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e te purificar de toda injustiça. Ah, querido amigo e irmão, continue crescendo na oração, no estudo da palavra e na vida de comunhão com o Senhor. E todo mundo verá que o amor de Deus tem transformado o seu coração e que você verdadeiramente é um imitador de Jesus. Eu vou terminar essa mensagem com você cantando aquela canção de vencedores que canta o texto de João 14, 21, que diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Este é o que me ama. Que você possa demonstrar o quanto você ama Jesus através de uma vida de fidelidade, de obediência, de intimidade, de comunhão com o Senhor. Que você seja verdadeiramente um imitador de Cristo.